O presidente Lula está na Itália e participa hoje como convidado da cúpula do G7, os 7 países mais industrializados do mundo. Mais cedo, ele foi recebido pela primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. O primeiro compromisso do presidente foi a sessão que trata sobre inteligência artificial, energia, África e Mediterrâneo. Na reunião, Lula cobrou apoio à proposta brasileira de taxação internacional dos chamados super ricos. Ele também pediu a realização de uma conferência sobre a paz na Ucrânia. No fim da tarde, começam as reuniões bilaterais com os líderes da França, do Conselho Europeu e da Índia, da Alemanha e da Itália. Lula deve dar uma declaração à imprensa antes de embarcar de volta ao Brasil neste sábado. Quem chega para analisar esse e outros assuntos internacionais é o Guilherme Bistronski, que é professor de Direito Internacional da UCAM, no Rio de Janeiro. Professor, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Conexão Record News. Era uma fala já esperada essa questão da taxação dos super ricos, né, do nosso presidente, do presidente Lula, mas ele também questiona a questão da inteligência artificial. Ele diz que é uma tecnologia importante que deve ser usada por todos os países, mas que está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Boa tarde, Kelly. De fato, as questões que se relacionam à inteligência artificial são questões que são aqui, obviamente, ainda de controle, basicamente, dos países industrializados, os países ricos do norte. Lá que se encontram os principais polos de desenvolvimento de inteligência artificial. E isso é, de certa forma, preocupante, porque a gente tem percebido nos últimos tempos, em particular, nos últimos meses, a importância que essa forma de inteligência tem assumido no que se refere a coisas prosaicas da nossa vida, né? Tudo agora, de certa forma, leva um pouco de inteligência artificial. O que acontece, todavia, em relação às falas do Lula, e isso foi até objeto de comentário ao longo da semana que passou, em relação à nossa presença no G7, é de que o Brasil tem espaço para participar de alguns debates como este que você anunciou no que se refere à taxação dos super ricos. Esse é um debate que o Brasil tem realmente espaço para poder colaborar, em que o Brasil é ouvido e que o Brasil certamente tem aqui tem como trazer contribuições para os esforços internacionais nesse sentido, mesma coisa em matéria de meio ambiente, mesma coisa em matéria de segurança alimentar, mas, por outro lado, há temas em que a nossa participação, em certos casos, até nem é tão bem vista assim por nossos parceiros internacionais. Nesse aspecto, por exemplo, nós temos uma posição que não interessa a maior parte do G7 em relação ao conflito com a Ucrânia. Nós não apoiamos a Ucrânia no conflito com a Rússia. Também no contexto do conflito entre Israel e Gaza, a maior parte do G7 não compactua com a posição brasileira, que é bastante aqui ligada aos interesses da Palestina, um pouco mais hostil em relação a Israel. Não estou dizendo que a nossa posição esteja correta ou esteja errada, mas dentro desse foro em particular do G7, há limites, então, em relação ao que o Brasil pode trazer à pauta, né, trazer à mesa, e nesse aspecto o Lula vai ter que tentar equilibrar a nossa participação para não gastar cartuchos naquilo que realmente, para o Brasil, não tem muitas vantagens a trazer. Professor, o pronunciamento do presidente no G7 ele não foi transmitido pelas redes oficiais do governo federal, porém já repercute, claro, também na imprensa. E uma das falas em relação a essa guerra entre Israel e o Hamas seria o seguinte: Lula disse que a defesa se transformou em vingança. Então, vem bem no sentido do que o senhor estava explicando para a gente, né? Que os países do G7 apoiam Israel de uma forma muito forte, né? E o presidente Lula, ele faz esse contraponto justamente pensando nos civis que morrem na faixa de Gaza. Como que o senhor avalia, né? Porque logo mais o Brasil vai presidir o G20, então também é um cenário de protagonismo nesse ano aqui para o nosso país. Não, sem dúvidas. O principal foro de discussão internacional para o Brasil hoje é o G20. É no G20 que as pautas que são mais caras ao Brasil realmente serão exploradas por nós de forma mais intensa. Mas no que se refere à sua primeira pergunta, em relação à questão do conflito entre Israel e Hamas, acho que a melhor resposta que eu poderia dar nesse sentido foi fornecida pelo procurador do Tribunal Penal Internacional ao indiciar autoridades de Israel e do Hamas por crimes contra a humanidade em relação aos fatos que aconteceram aqui nos últimos meses. Então, não há dúvidas quanto aqui à imparcialidade do procurador do TPI. Ele não é um agente político, ele é alguém que trabalha exclusivamente na tentativa de se garantir a aplicação
das normas internacionais sobre a temática, e o mero fato de ele ter requerido ao Tribunal Penal Internacional a emissão de mandados de prisão contra, por exemplo, Netanyahu, isso é uma forma bastante aqui clara de dizer que, olha, crimes estão acontecendo no contexto desse conflito. É claro que não somente por parte de Israel, também por parte do Hamas. Os ataques do 7 de outubro foram certamente contrários ao direito internacional. Mas, olha, Israel afirma que Israel é uma democracia, que Israel é um Estado respeitador do direito internacional. Israel afirma que não pode ser colocado no mesmo patamar que o Hamas. Então, existe para Israel uma cobrança maior. E o fato de, no contexto do conflito contra o Hamas, ter havido tantas perdas civis, tantas crianças, tantas mães mortas, sem razão aparente, sem que isso tivesse trazido a Israel uma vantagem militar comparativamente suficiente para justificar essas perdas colaterais. Então, parece bastante claro que o presidente Lula ele não erra neste aspecto no tom. Talvez ele erre no contexto em que ele apresenta as suas demandas contra Israel no que se refere a discussões do conflito entre Israel e Hamas nesses últimos meses lá no âmbito da Palestina. Professor, o senhor citou há pouco também sobre o posicionamento do presidente Lula em relação à guerra no leste europeu. E a ajuda militar e financeira para a Ucrânia foi o principal assunto no primeiro dia de conferência do G7. O grupo comanda, claro, as maiores economias responsáveis por 43% do PIB mundial. Depois da tradicional foto, os líderes acompanharam o salto de paraquedistas italianos com as bandeiras dos países do G7. O evento é realizado em um hotel de luxo na costa sul da Itália. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, principal convidado do dia, participou das discussões sobre o conflito com a Rússia. Os líderes ocidentais concordaram com um plano de empréstimo de 50 bilhões de dólares à Ucrânia, o equivalente a quase 270 bilhões de reais. Esse dinheiro viria de juros dos ativos russos, que estão congelados desde o começo da guerra, em fevereiro de 2022. Moscou reagiu ao acordo. O Ministério das Relações Exteriores ameaçou retaliar os governos europeus que têm investimentos na Rússia. Professor, aqui durante a semana a gente teve alguns analistas que disseram o seguinte: esse apoio, inclusive dos países, principalmente dos países europeus, à Ucrânia, se deve a um receio de um avanço russo. Qual que é a avaliação do senhor? Ou seja, um avanço russo para demais países da Europa. Qual que é a sua avaliação, professor? Eu não vejo a Rússia hoje com a capacidade convencional, militarmente falando, de avançar sobre qualquer outro país da Europa que não seja propriamente a Ucrânia. A Rússia, nesses últimos 2 anos, perdeu boa parte da sua capacidade convencional. Os estoques de armas da antiga União Soviética foram dilapidados para poder manter o esforço de guerra nesses 2 anos na Ucrânia. Então, o que a Rússia tem ainda de capacidade militar relevante é o seu poderio nuclear. Esse realmente não pode jamais ser descartado, é o que transforma a Rússia em uma grande potência militar na atualidade, já que convencionalmente, embora alguns ativos da Rússia, como a sua marinha e a sua força aérea, não tenham sido tão prejudicados, tão destruídos no contexto desse conflito, as forças terrestres, em particular o exército e outras forças da Rússia, estão bastante dilapidadas, estão bastante dizimadas aqui pela necessidade de participar do confronto nesses últimos 2 anos. Houve uma proposta, você certamente deve conhecer ao longo do dia, do Putin recente de estabelecer um cessar-fogo na Ucrânia, mas essa proposta é uma proposta que mostra fraqueza e não força por parte da Rússia. É uma proposta em que a Rússia não exige a desnazificação, que isso é deixar de ser nazista, não exige aqui uma limpeza no governo da Ucrânia, meramente a Rússia requer da Ucrânia que ela possa ocupar os territórios que ela já inseriu no contexto da sua Constituição competindo da Rússia, e existe também que a Ucrânia não participe da OTAN. Então, é uma proposta fraca que mostra como a Rússia realmente tem interesse em interromper o conflito agora, na medida do possível, para que ela possa se restabelecer militarmente, em particular, conseguir que, com o término das sanções, a sua economia possa voltar a correr nos trilhos. A economia foi bastante afetada da Rússia nos últimos dias, por conta das sanções impostas pelos Estados Unidos, houve a interrupção das atividades na Bolsa de Moscou. Então, a Rússia, obviamente, agora não está em uma posição de força necessariamente para demandar muitas coisas. E o G7 percebeu isso. O G7 entende que
é prejudicial ao mundo como um todo a continuação dessa guerra e que, sim, vamos negociar uma solução, a solução deve ser negociada, as guerras terminam sempre com uma solução negociada, mas uma solução em que a Rússia coloca alguma coisa para ser negociada e não só negocia em relação a território, em relação a concessões por parte da Ucrânia somente. Essas guerras causam efeitos muito tristes do lado humanitário. Olha esse exemplo. O mundo bateu recorde de deslocados pelo 12º ano seguido. 120 milhões de pessoas foram deslocadas à força até o fim de abril deste ano. A ONU alertou que o número não para de aumentar devido às guerras, violência e perseguições. No relatório anual, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados aponta que os deslocamentos forçados no mundo aumentaram pelo 12º ano consecutivo, como uma consequência dos conflitos em Gaza, no Sudão e em Mianmar. O diretor do Acnur alertou que a guerra continua sendo o motor dos deslocamentos em massa. O aumento da estatística é acelerado. Há alguns meses, no final de 2023, o número de deslocados era de 117 milhões e 300 mil pessoas, número que já superava o resultado de 2022 em 10 milhões de pessoas. O planeta tem quase o triplo de pessoas deslocadas do que o número registrado em 2012, e a quantidade atual é equivalente à população do Japão. O Acnur destaca que 23 milhões dessas pessoas estão nas Américas. A Venezuela é o terceiro país com o maior número de deslocados no exterior, com mais de 6 milhões de pessoas. E existem também, né, professor, os deslocados internos, ou seja, uma região bombardeada, a pessoa não tem mais para onde morar, ela vai para uma outra região do próprio país. Ou seja, é uma situação catastrófica, né? Sim, a reportagem mencionou que o número de deslocados hoje gira em torno de 140 milhões de pessoas. Mas cabe ressaltar nesse sentido, como você bem colocou agora, Kelly, que a maior parte desses refugiados, algo em torno de 68%, 70%, são deslocados internos, são pessoas que abandonaram suas casas, sim, mas que ainda se encontram no mesmo país de sua origem, de sua nacionalidade. Claro que isso não torna a situação mais fácil para essas pessoas, a situação é igualmente complicada, mas a gente tem essa ideia de que os deslocados são todos aqueles que buscam aqui abrigo em outros países, e não necessariamente essa é a realidade. A maior parte dos deslocados, ainda no mundo, é formada por deslocados internos, como, por exemplo, temos na Síria, como, por exemplo, temos na faixa de Gaza, em grande número agora, como, por exemplo, temos no Sudão, há um conflito agora no Sudão que novamente eclodiu, que resultou no grande número de deslocados internos. Então, a questão dos deslocados internos também é uma questão que interessa ao estudo das normas internacionais, somente aumenta o número de deslocados internos e, certamente, o principal motivo é esse, a existência de um grande número de conflitos que faz com que as pessoas não tenham como permanecer em suas residências, tenham que sair, tenham que buscar em outro lugar, seja em seus países, seja no estrangeiro, tenham que buscar em outro lugar o provimento das suas famílias, uma oportunidade econômica para que elas possam continuar a sobreviver. Sim. Inclusive, professor, uma nova reunião que acontece hoje deve decidir como acolher 275 estrangeiros que estão retidos na área de imigração do aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. Indianos representam 80% deles. A maioria aguarda para pedir refúgio aqui no Brasil. O país é um dos mais procurados pelos imigrantes que fogem de guerras e também de exploração. Pois é, a gente segue aqui sempre trazendo os números, porque em 2023 o número de pessoas que foram recebidas no Brasil mais que dobrou. E agora um novo projeto de acolhimento e integração dos refugiados deve acontecer. Veja como realmente a situação ela se alastra no mundo todo, né, professor? De fato, a gente, por conta desses conflitos todos que a gente acabou de mencionar, a gente tem uma emissão de pessoas em países em conflito maior, seja em situações dentro do próprio país, que as pessoas dentro do país se deslocam, também há o deslocamento nesse sentido das pessoas para o estrangeiro. E o Brasil, como bem colocaste, é um dos países que tem recebido esses fluxos de pessoas que fogem de situações, não somente de conflitos armados, no caso da Índia, você não tem propriamente conflitos armados, mas perseguições políticas, questões relacionadas a preferências pessoais, então as pessoas acabam não mais tendo condições de permanecer no seu estado de nacionalidade. Aqui no Brasil, já que a situação particularmente ocorre lá no aeroporto de Guarulhos, aqui no Brasil nós temos uma lei específica que versa a situação dos refugiados que chegam ao território nacional, é a Lei 9.494
de 97. Essa lei prevê que as pessoas que chegam ao Brasil e entendem que preenchem as condições para poderem ser considerados como refugiados, as pessoas devem procurar a primeira autoridade pública brasileira que elas puderem encontrar, pode ser, por exemplo, a autoridade migratória, pode ser essa, que elas encontrarem, e devem solicitar a autoridade a condição de refugiado. Havendo tal solicitação, a autoridade brasileira transmite essas informações ao órgão que pertence no Brasil ao Ministério da Justiça, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, e o comitê vai analisar se realmente as pessoas em questão fazem jus a merecer no Brasil o status de refugiado. Só que, nesse meio tempo, enquanto o CONAR, que é o Comitê Nacional para os Refugiados, enquanto o CONAR analisa a situação dessas pessoas, elas têm direito à residência provisória no Brasil. Então, deve-se estar aguardando esse documento para se verificar se essas pessoas realmente entendem que são refugiadas, querem pleitear a condição de refugiadas, para que esse processo possa realmente começar e para que elas, eventualmente, se assim quiserem pleitear a situação, possam, de forma provisória, ser admitidos aqui em território nacional. Professor, muito obrigada. Foi muito bom te ouvir aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde a vocês, Kelly. Muito obrigado também. Até mais. Até.